por que a gente precisa, né, cobrar um valor justo e como que a gente faz isso? Bom, primeiro vocês precisam entender, né, o que a gente está chamando de cobrar um valor justo. Você precisa... que esse conceito de justiça, né, pode parecer muito relativo. Mas a gente entende que um valor justo é um valor que cubra, que contemple, na verdade, todo o investimento prévio que a gente fez, que projete, né, também os próximos investimentos que a gente vai fazer, seja em formação, seja em investimento material, né? Se eu tô pensando em montar um consultório, ou mesmo se eu tô trabalhando online, porque se eu tô trabalhando online, eu preciso de um bom provedor de internet, eu preciso de uma máquina bacana. Eu, por exemplo, pago a assinatura do Zoom, para o Zoom não cair com 30 minutos, com 40 minutos de sessão com os meus pacientes, então eu pago o Zoom em dólar e pago IOF por isso. Se eu tô trabalhando no presencial, aí são N outros custos, a gente paga anualmente a anuidade do CRPix, que varia de estado para estado, mas que fica em torno de 500 a 600 reais. Então, tudo isso precisa estar projetado dentro do valor, né? Além da nossa hora. Quanto vale a minha hora de trabalho para que eu viva com dignidade e para que eu viva da minha profissão. Então, considerando tudo isso, somando tudo isso, que a gente está dizendo que pode, né? Dessa soma é que vem o valor justo. Se essa soma não contemplar todos esses aspectos que eu falei até agora, você pode até olhar e falar, não, mas ou seu cliente, né? Ah, esse tá barato, esse tá caro. A gente não deve, enquanto profissionais, né? Porque o leigo é o leigo. Nós precisamos pensar se é justo ou não. Se sustenta a minha vida, eu não tô falando de sustentar meus luxos. Eu tô falando de sustentar a minha vida e a vida que eu quero ter, ou se isso não acontece, tá? E claro, sempre com uma projeção, né, de que a gente tem inflação, a gente tem... eu hoje tenho, com dois filhos e um imóvel que eu preciso pagar, eu tenho custos completamente diferentes de quando eu estava iniciando a minha carreira. Então, eu penso em aumentar meu faturamento, porque eu tenho filhos em idade escolar que cada vez gastam mais e que a escola aumenta 6% por ano, que o material, que só de livro a gente gasta em torno de R$1.000 por criança. Então, tudo isso, né, precisa... o quanto eu cobro não é só o quanto eu cobro, o quanto vale estar com a psicóloga uma hora. É o quanto vale a vida que eu... ter qualidade de vida, tá? Então, sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Bom, e aí eu acho que eu já falei o que não é, né, um preço justo. Um preço injusto, tá? É aquele que não leva em consideração esses aspectos, é injusto para o profissional, e há o preço que é injusto para o cliente também, né? Que é aquele preço onde o profissional coloca a necessidade de riqueza dele, né? Sem ter feito essas análises. Então eu invento um valor. Quando eu invento o valor, eu vou cobrar R$400 na minha sessão. Se esse valor é inventado, porque eu acho muito bacana ganhar com um paciente 4x4, 1.600 cada paciente, inventei esse número, isso também é injusto, porque é injusto para o cliente. Inclusive é antiético, na minha opinião, né? A gente está pensando aí numa profissão, na nossa profissão, e especificamente no campo de orientação parental, que é uma profissão que busca promoção de saúde, né? A gente entende que isso é essencial para o humano. Isso é essencial para que as pessoas vivam bem, para que as pessoas vivam felizes, tenham uma existência com sentido. Então, precisa ser justo para mim e para o paciente. E normalmente, quando ele é injusto para uma das partes, isso também fere, isso também impacta, inclusive, na própria relação terapêutica. Se eu cobro um valor se eu cobro um valor absurdo, né, eu diminuo o acesso, o que eu acho problemático também. Eu sempre... Quem se formou na UERJ aí levanta a mão, né? A nossa formação é muito embasada e muito focada na psicologia social. Então, quem se forma na UERJ normalmente se forma um profissional muito crítico, né? Quanto às injustiças sociais. Então, se a gente coloca um valor arbitrário e alto, a gente
diminuir o acesso das pessoas, né, a isso, ou a pessoa começa com a gente, porque afinal a gente é referência, porque ela quer fazer psicoterapia com a gente, ela não sustenta isso ao longo do tempo, né? Então a pessoa vai precisar fazer um investimento tão alto que se a gente precisasse de 3 ou 4 meses pra ajudá-la, a gente só vai conseguir fazer, ela só vai sustentar isso por 1 mês e meio, por exemplo, tá? Então é essa ideia de justiça que a gente quer passar pra vocês em relação a valor, tá? E aí, antes de eu explicar melhor pra vocês como a gente fazer isso, eu queria falar um pouquinho, né, primeiro do que normalmente as pessoas... Primeiro, na verdade, dar uns exemplos, né, de como que isso funcionou pra mim e pra Fabi quando a gente começou a considerar isso. Primeiro que, assim, a gente passou de fato, né, a ficar confortável com o valor que a gente está pagando, que a gente recebe. Então, eu não tenho, quando o cliente entra em contato com o paciente, a família entra em contato comigo, eu coloco lá o meu textinho, eu sei exatamente o que eu vou oferecer para aquela pessoa, eu sei exatamente quais são os meus custos, eu sei exatamente quanto custa a minha vida, os meus encargos. Então, quando eu passo o preço, eu passo muito segura. E se aquela pessoa disser pra mim assim, não dá pra mim, eu normalmente, até por motivos éticos, eu ofereço opções quando eu tenho, né? Por exemplo, na clínica individual, a gente sabe que na orientação parental não, porque é tudo muito novo. Mas na clínica individual, a gente tem a opção gente, como é que se diz? Me fugiu a palavra, gente, que a gente tem na faculdade. Os serviços de psicologia aplicada, que tem um custo social. A gente tem as clínicas sociais, né? Inclusive, a gente lançou, quando a gente finalizou a primeira turma do método de orientação parental, nós começamos a praticar clínica social também. Então, as nossas alunas, que são pessoas que nós confiamos porque formamos, estão trabalhando, né? Estão oferecendo a modalidade de orientação parental a um custo social, um custo mais acessível, e elas têm supervisão da gente, garantida a nossa supervisão. Então foi uma forma também de, quando a pessoa não pode pagar aquilo que a gente precisa, a gente oferece essa opção até por uma questão ética. Mas quando eu ofereço isso, e se ela diz que ela não pode me pagar, eu fico ok com isso. Ou se ela rejeita, ou se ela me diz que tá muito caro, é um absurdo, não vou pagar, ok. Eu também não vou abaixar o meu preço. Entende? Porque eu estou segura com o conhecimento que eu construí. Eu tô muito consciente, né, do quanto me custa tudo isso, do quanto me custa disponibilizar a minha hora com a qualidade que eu disponibilizo, né, gente? Porque, por exemplo, engraçado que esse entendimento, ele é muito óbvio se a gente pensar numa outra situação. Quanto custa um almoço? Quanto deve custar um almoço? E aí, depende. Ele pode custar R$10, ele pode custar R$100. Você vai comer a mesma coisa no que você pagou 10 e no que você pagou 100? Provavelmente não. Tá? Você vai comer os mesmos temperos? A comida vai ser com os ingredientes de qualidade? Com a mesma qualidade? Não, não vai ser. E o nosso trabalho também não é. E aí eu não tô dizendo, não tô desqualificando ninguém. Muito pelo contrário. A gente tá fazendo essa live exatamente porque a gente quer que todas vocês se apropriem dessa consciência. Eu tenho consciência do que eu ofereço, tá? Em 1 hora de trabalho comigo. E a qualidade e o quanto de curso que eu já investi, o quanto de experiência que eu já tenho, e eu coloco isso a serviço do paciente. Então quando eu cobro o valor que eu coloco tudo isso a serviço do paciente. Eu estudo pra caramba. Quantas vezes inclusive eu faço meu marido registrar essas coisas. Quantas e quantas vezes eu tô com a casa inteira apagada, porque eu não posso acordar ninguém, e eu tô com uma lanterninha lendo algum livro, né? Porque eu preciso de mais informação, ou eu tô buscando artigo científico, porque eu quero, num próximo atendimento, né, oferecer informações técnicas, científicas atualizadas, por exemplo. Ou eu tô A Fabi mesmo. Fabi é a pessoa que mais faz cursos do planeta, gente. Que disposição para fazer curso.
E por aí vai. Então, eu sei disso, eu que preciso saber, você que precisa saber qual olhar para a sua trajetória e conseguir fazer isso. E aí, a partir do momento que nós passamos a fazer isso, por incrível que pareça, tá? A gente não teve diminuição de pacientes, muito pelo contrário. A gente teve o aumento, porque a gente começou a se mostrar, se posicionar nas redes sociais, mostrar o nosso conteúdo com ética, né? E aí as pessoas passaram a olhar pra gente e falar assim, não vale a pena pagar o valor que ela cobra, porque eu tô conseguindo resultado, né? Então, eu já tive famílias para as quais eu flexibilizei, sim, eventualmente o preço, e que eu sabia que para aquelas pessoas era difícil fazer esse investimento, sabe? E eu não ignoro isso, muito pelo contrário, eu entrego mais ainda, eu entrego melhor ainda, porque eu sei o esforço que aquela família tá fazendo. E eles se dedicaram muito, porque aquilo era difícil para eles pagar, então eles se esforçaram muito no processo. E a gente teve um processo lindo, né? Isso acontece também. Eu não tô falando pra você ser coração duro, não. Eu tô falando aqui pra que a gente cobre aquilo que é justo. E a gente hoje tem... eu posso falar da minha experiência e da Fabi, porque a gente troca mais sobre isso. Hoje a gente tem uma agenda cheia. A gente vem aumentando gradativamente o nosso faturamento, inclusive como nós duas abrimos empresas, então como pessoa jurídica, né? A gente hoje tá numa posição um pouco mais confortável, porque a gente considerou esses aspectos, a gente se apropriou da nossa qualidade técnica, a gente não deixou de estudar, a gente se capacitou, e quando a gente começou a se posicionar, a gente se posicionou de uma forma, e se assumir enquanto orientadoras parentais, a gente fez isso de uma forma consistente, tá? Não é só de uma forma convincente, porque a gente não tá querendo convencer ninguém a comprar uma blusa que não precisa, não é isso, tá? A gente começou a se posicionar de uma forma consistente, de uma forma coerente, e aquilo que a gente promete não, porque não é essa a pegada do nosso trabalho, mas aquilo que a gente vislumbra como possibilidade de resultado com as famílias, a gente alcança, né? Na medida do engajamento da família, no ritmo da família, com as possibilidades que cada contexto relacional dessas famílias permite, mas a gente tem conseguido, tá? A gente tem uma aluna da primeira turma, acho que eu falei nisso numa das lives, que ela começou a se sentir tão segura, né, a partir de conhecendo o método, vendo que tinha como a gente trabalhar de uma maneira estruturada, que dava para ela se posicionar como orientadora parental. Ela trabalha no sistema único, né, ela é funcionária pública, trabalha no sistema único, mas ela se sentiu tão encorajada e se apropriou tanto dessa trajetória dela, além dos conhecimentos que ela estava adquirindo, que ela resolveu abrir o consultório dela, né, e hoje ela tá consequentemente aumentando o faturamento dela, ganhando mais, porque a gente sabe muito bem que o serviço público, ele não paga bem, né? Ele não paga bem a nossa hora de trabalho. Muitas vezes eu já fui funcionária pública, tá, gente? Eu falo isso de carteirinha, tá? E eu resolvi fazer essa transição exatamente porque chegou um momento da minha carreira, uma coisa era eu recém-formada recebendo aquilo, e eu não tô desqualificando quem é recém-formado não, tá? A gente só precisa realmente entender que aquele que é recém-formado, às vezes a gente até aceita um trabalho que a gente não considera que pague tão bem, mas porque a gente quer experiência, então tem uma contrapartida ali, né? Mas chegou um momento da minha carreira que eu não me sentia mais bem paga, que eu não me sentia mais realizada, né? Reconhecida, melhor. Realizada eu sempre me senti com a nossa profissão, mas que eu não me sentia mais reconhecida financeiramente por aquilo que eu entregava, né? Eu entrava de manhã, eu saía às vezes à noite, fora do horário, e correndo para pegar a criança na escola. Eu pagava um custo muito alto sendo funcionária pública, porque não era só... às vezes a gente tem muito essa questão da estabilidade, né, que chama a atenção da gente. Mas eu também tinha, além da estabilidade, eu tinha a obrigatoriedade de estar dentro de um espaço físico X horas, né? Essas horas não necessariamente serem remuneradas, e inclusive eu passava mais tempo ausente da convivência com os meus filhos, né? Porque eles ficavam um dia inteiro na creche, eu tinha um horário certo a cumprir. Hoje, trabalhando online, me posicionando como orientadora parental, trabalhando talvez metade do tempo ali, né, do tempo formal, digamos assim. É claro que eu tô o tempo inteiro aqui, é um trabalho, né? Eu tô às vezes trabalhando à noite, eu atendo gente à noite, mas isso me permitiu uma flexibilidade na minha agenda
Pra estar mais tempo com os meus filhos. Então hoje eu não imagino mais colocar meus filhos num horário integral, né? Eu não preciso mais fazer isso, porque eu tenho flexibilidade de horário, e eu também não preciso mais do ponto de vista financeiro, porque eu consegui, né, cobrando um valor justo, ter uma renda que me permita viver do jeito que eu acho que é bacana viver, né? Então, compartilhando aí um pouquinho desses exemplos, né, de que o conhecimento, quanto mais a gente também se prepara tecnicamente, a gente vai se sentindo mais confortável para cobrar esse tal valor justo de que eu tô falando. Gente, eu gesticulo, né? Eu passo a mão na frente da câmera. Vão aí colocando, gente, por favor, se vocês concordam, se vocês discordam, como é que tá sendo esse processo pra vocês, se vocês estão cobrando o valor que vocês consideram justo no atendimento de vocês ou não. Já teve supervisão da minha que eu puxei a orelha, que eu falei, como é que você tá cobrando isso? Você não vai pagar suas contas desse jeito, você não vai conseguir viver da sua profissão. E, gente, a gente não pode estar... Eu não tô fazendo aqui apologia à riqueza, embora seja uma meta legítima, tá? Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que não faz sentido a gente viver numa sociedade que é capitalista, que embora eu não concorde com esse capitalismo selvagem, é a sociedade na qual a gente está inserida, onde a moeda de troca é o dinheiro. E eu investi muito tempo, eu tenho 13 anos de formada, eu investi muito tempo, eu investi muito dinheiro. E eu quero viver da minha profissão, né? Eu quero viver, me sustentar, ter uma vida digna e com qualidade por meio da minha profissão, tá? Então essa reflexão que eu tô querendo propor aqui e conversar um pouquinho com vocês. E aí, assim, né? Algumas pessoas podem estar me ouvindo falar e pensando, Fabrícia, mas... a nossa profissão sei lá, é um dom, eu me sinto vocacionada, eu não vou conseguir, né, eu não quero transformar a nossa profissão numa profissão elitista, né, eu acho que é uma objeção natural até, né, pra quem teve uma formação, e essa briga interna eu vivi também, tá, gente, como eu falei pra vocês no início da live, eu tendo me formado na UERJ, né, onde tem um peso muito grande a psicologia social, eu me tornei muito crítica do sistema capitalista, né? Eu me tornei muito crítica das desigualdades sociais, enfim, das formas de exclusão social, e por aí vai. Compartilha psi, colocou, adorei a gestão do consistente e coerente, exatamente, tá? A gente não tá aqui pra convencer ninguém a comprar uma coisa que não precisa. A gente tá aqui para se posicionar com qualidade técnica para que quem precisar da gente, né, e quem nos acessar e quem investir no nosso trabalho vai ter um bom retorno. É para isso que a gente tá aqui, né, se preparando, estudando, enfim, trocando. Então eu vivi muito eu durante muito tempo tive isso como uma objeção a aumentar o meu valor, né, a cobrar um valor que eu considerasse justo. Mas eu comecei a perceber o quanto que o valor baixo que eu cobrava não necessariamente enchia meu consultório, porque infelizmente as pessoas associam preço à qualidade. Infelizmente, mas a gente precisa entender como funciona a mente humana, né, gente? Então as pessoas associam preço à qualidade. Quando eu cobrava um valor muito baixo, não é possível, não é possível. A psicóloga tá cobrando isso, eu nem vou. Tem uma outra bambambam que fala sobre esse mês, sei lá, especialista em sei lá o que, em ansiedade. Eu tenho um transtorno de ansiedade, eu vou buscar um especialista que cobra 3 vezes mais do que essa outra. Quem é essa outra na fila do pão? É uma generalista, talvez. As pessoas começam a criar. Então, não necessariamente cobrando um valor barato, meu consultório estava cheio. E quando eu estava com os pacientes, eu me sentia sempre mal paga. Então, às vezes, por quê? Porque quando a gente aceita, quando a gente começa a iniciar com o paciente, a gente não sabe exatamente qual vai ser a demanda. Qual vai ser a queixa, qual o desdobramento, qual a complexidade como é que se diz, minha gente? A complexidade da demanda mesmo, né? Do fenômeno. Essa palavra. A gente não sabe. Então, eu já cobrei barato e veio um caso de
tentativa de suicídio, que me deu um monte de maior trabalho. Eu atendi um outro caso barato, que envolvia briga na justiça, e eu precisei correr atrás de supervisão. E no final, na verdade, eu estava pagando para trabalhar. Nem saía no 0 a 0, tá? Então, eu quero discutir um pouquinho com você sobre objeção, assim, porque não necessariamente... E você precisa ter isso muito claro, porque quando você tem isso claro, você cobra o valor justo e você abre, por exemplo, horários de clínica social, né? E você abre a sua agenda, você organiza a sua agenda de maneira que você dê conta da sua necessidade de democratizar o acesso, você dá conta, né, da sua vida também, né? E você não fica nos extremos, nas polaridades. Ou eu cobro sempre muito claro e ignoro que existe pouco acesso à nossa profissão e existem injustiças sociais e existe desigualdade social. Ou você vai para o outro extremo e cobra muito barato sempre, daqui a pouco você é aquela que está vivendo numa condição, né, de desigualdade, está sendo afetada por essa desigualdade. Porque como você não é bem remunerada, você tem acesso a serviços sempre de menor qualidade, né? Exatamente, a Psico MVI tá aqui colocando, não se sentia valorizada. Eu não me sentia valorizada. Isso era culpa do meu paciente? Não, gente. Isso era culpa minha. Inclusive, quando eu colocava lá no contrato, por exemplo, que se faltasse a sessão, mesmo assim pagaria, a pessoa pagava. Ela não se importava com a minha hora. Minha hora não valia muito, né? Ou a pessoa chegava assim pra mim, pichinchava, eu baixava o preço, aí a pessoa me contava que ela ia, por exemplo, olha, eu vou ficar 2 semanas sem vir, porque eu fechei um pacote de tour pela Europa. Aí você fala, né, eu nunca vou na Europa com esse tanto que eu ganho aqui, tá? Então, essas reflexões precisam fazer, essas coisas atravessam a relação terapêutica, não adianta, eu vou repetir pra vocês. A gente vive numa sociedade capitalista, né? Se eu quero fazer um curso, para me tornar uma profissional melhor, para oferecer um serviço melhor, eu preciso de dinheiro para fazer o curso. Eu quero comprar livro, eu quero fazer supervisão, eu preciso de dinheiro. Nenhuma supervisão com um expert, né, numa determinada área vai cobrar, vocês hoje vão pagar menos de 200 a 250 reais. Esse vai ser o mais barato, tá? A gente tem aí supervisão que gira em torno de 500 reais. Inclusive, eu tava olhando na tabela do CRP, né? Eu consultei, de repente eu posso até deixar pra vocês depois no Stories. Consultem sempre a tabela onde tem o mínimo e o máximo que pode ser cobrado. E eu vi, na época que eu fiz a primeira consulta, que eu estava cobrando bem abaixo da tabela que o nosso conselho preconiza. E o nosso conselho tem uma preocupação também com a desvalorização da profissão como um todo, né? Inclusive, gente, quando vocês cobram muito abaixo da tabela ou abaixo da tabela, você não está prejudicando só você. Pode ser que você, sei lá, eu trabalho por prazer, eu vivo de renda, eu recebi uma herança da família, não preciso de dinheiro. Então eu trabalho realmente só por filantropia. Ok. Mas quando você faz isso, você coloca o seu preço muito abaixo da tabela, você contribui para a desvalorização de toda uma categoria profissional, que reverbera, inclusive, lá no concurso público, quando oferecem, quando eu vi um edital recentemente, onde se pagava R$800 por 20 horas do psicólogo. R$800 por 20 horas semanais do psicólogo. Divide isso aí, minha gente. Tá? 20 horas semanais são 80 horas por mês. Então, vocês dividam R$800 por 80 horas. Quanto é que dá a hora do profissional? R$10. Tá? A gente tem concurso público pagando R$10 a hora do profissional. E isso acontece porque muitas vezes nós contribuímos quando cobramos um valor abaixo daquilo que é justo. E aí não adianta reclamar. Não adianta reclamar depois que a nossa... porque o psiquiatra cobra... o psiquiatra cobra R$800, né? A consulta dele. Ele consegue cobrar isso porque ele tem uma categoria profissional que é valorizada. Então, isso, assim, aquilo que a gente faz não impacta só a nossa vida, tá? Pensem nisso. Então, se você tem essa objeção, né, de que você quer fazer um trabalho de democratizar o acesso, tudo bem. Mas se organize para fazer isso de uma maneira que ainda assim essa balança não fique desequilibrada, porque isso vai afetar a relação terapêutica. Uma outra objeção que aparece muito é assim: Fabrícia, ou a Fabiana, né, que a gente escuta muito,
Eu tenho eu não me sinto segura. Eu me sinto a síndrome do impostor. Eu não consigo sustentar R$200 a sessão, R$250 a sessão, porque eu acho que aquilo ali, sei lá, não tô entregando um produto que vale aquilo, né? Um resultado que vale aqui. E aí, vocês precisam pensar que precisa se olhar mesmo. Aí eu acho que a terapia pode ajudar muito nesse processo. Me ajudou. Para realmente fazer uma revisão. E se vocês perceberem, uma revisão da sua história, da sua trajetória profissional. E se você perceber que te falta alguma coisa para chegar, para poder cobrar esse valor com segurança, corre atrás disso. Corre atrás. Vai estudar, vai fazer supervisão, né? Vai correr atrás disso. Mas se você chegar à conclusão de que não, você entrega sim, né, um bom resultado, olha para a tua relação com os teus pacientes, olha para o processo de evolução diagnóstica do seu paciente, pede feedback dos seus pacientes, se necessário, mas avalie isso para que você tenha segurança na hora de colocar. É claro que a segurança para colocar o valor também vem da segurança interna de prestar um bom serviço. Essas coisas tão atreladas. Então, por isso é que sim, a gente tá aqui, a gente abriu esse Instagram, a gente quer que os orientadores parentais que aquelas pessoas que sentem que esse é o seu trabalho, que fariam bem esse trabalho, né? A gente tá aqui para motivar vocês exatamente a se posicionarem, né? A serem também autoridades nessa área, buscarem conhecimento, a sedimentarem esses conhecimentos, fazer um bom trabalho, porque isso vai dar segurança para vocês para cobrar um valor justo, tá? E a gente não aumenta faturamento só porque a gente cobra mais. A gente aumenta faturamento quando a gente cobra aquilo que é justo, presta um bom serviço e passa a ser mais indicado. Porque a gente passou a ser indicada, a partir do nosso posicionamento, da forma como a gente vem trabalhando, a gente passou a ser indicada para outros profissionais de saúde, né, que são profissionais de referência para esses pais. Então, assim, normalmente um pediatra é um profissional, não um médico, né? É um profissional de referência para uma família. Então, e aí o pediatra, sei lá, né? Pelo menos a pediatra dos meus filhos é uma referência importante para mim. Quando ela me diz, olha, sua filha tá precisando ir no nutricionista, acho importante que ela vá no nutricionista, e eu indico fulana de tal. Gente, eu vou me matar pra ir na fulana de tal, né? Nem todo mundo faz isso. Mas, na maioria das vezes, quando a gente é indicado por um profissional de referência pra família, essa família vem, né? Eu já recebi indicações em que eu passei o meu valor e a pessoa falou, eu vou ver, não sei se eu vou conseguir e tal, e eu deixei a família muito à vontade, fiz outras indicações, e literalmente elas entraram em contato comigo algum tempo depois e falaram assim, não, eu vou fazer com você, porque a doutora fulana que te indicou, eu não vou arriscar, entende? Então as pessoas, e aí a Fabi e eu, a gente tava falando exatamente que a gente começou a ser indicado por pediatra, por psiquiatra, por outros psicólogos, né? E que são profissionais de referência para essas famílias. Então, o aumento do nosso faturamento não veio só com o preço, né? Veio exatamente com a gente oferecer um trabalho digno daquele preço, né? Isso precisa caminhar junto. E aí, as pessoas vêm, as pessoas pagam. Eu costumo fazer... Isso não é apelativo, porque o nosso código de ética condena. Mas quando há um pagamento adiantado de 4 sessões, por exemplo, eu costumo dar um desconto pra família. E aí, assim, às vezes eu acho que a família vai fechar as primeiras 4 sessões, depois vai... E tem família que olha pra criatura, não, vamos pagar mais 4. Então aqui, mais 4, né? E não são famílias ricas não, tá, gente? Não atendo só gente endinheirada, não. Mas porque há uma confiança tão grande, né? E desde o primeiro atendimento, quem for participar, tô dando spoiler sempre disso. Quem for participar da nossa semana de orientação parental, a gente tem uma aula sobre primeira consulta. E a gente entrega tanto já na primeira consulta, a gente cuida tanto já na primeira consulta, dentro da nossa metodologia, que na primeira consulta, e eu costumo dar a opção, eu falo, olha, vocês conversem, e depois vocês retornem pra mim, pra ver se vocês vão querer continuar, realmente fechar, né, iniciar o processo. Não, a gente vai. As pessoas, há o reconhecimento de que é um trabalho bem feito desde o primeiro dia, na verdade, desde antes, né? Porque quem já conhece a nossa metodologia, quem já foi nossa aluna, ou quem já participou da nossa primeira aula sobre isso, sabe que a gente
no primeiro contato, a gente já fornece, né, uma anamnese, um questionário para a família. Então, já o início do processo já começa ali. Então, a gente tem muita entrega e é por isso que a gente hoje também consegue, além de não questionar o nosso preço, de não permitir que questionem o nosso preço, a gente também tem um aumento do faturamento porque a gente tem um número maior de indicações, né? E, por fim, quero ainda falar mais algumas coisas com vocês, uma terceira objeção, assim, que a gente escuta muito, né? E que eu acho que tem a ver com todas as anteriores, todas as que eu coloquei anteriormente, assim, Fabrício, eu tenho medo de perder paciente. Eu tenho medo de falar meu preço e as pessoas não fecharem comigo, não iniciarem comigo e eu preciso viver da minha profissão. E aí percebem a contradição? Se você precisa viver da sua profissão, você precisa trabalhar para ter mais segurança para cobrar o valor que você precisa, tá? E não ficar com medo, porque você não está enganando o paciente. Você não tá vendendo gato. Quando você passa o seu preço, você não tá vendendo gato por lebre. Você não tá passando o teu preço para enganar aquele sujeito e ficar rica. Pelo menos eu quero acreditar que ninguém faz isso. Passando o seu preço, ficar rica. E depois entregar qualquer coisa. Depois fazer uma sessãozinha de 40 minutos, meia hora, ficar enrolando, né? Se é com criança, ficar desenhando. Não, gente. A hora de vocês, pensem no seguinte, a hora de vocês a minha hora hoje são 13 anos de formada, com a graduação de 5, mais um monte de curso que eu já fiz, mais todos os livros que eu já li, mais todos os artigos que eu já li, e que eu tenho que pegar tudo isso e aplicar, tornar esse conhecimento útil e aplicável para aquele indivíduo. Então eu tenho que pegar tudo isso, somar uma dose cavalar de criatividade para, diante daquele sujeito ou diante daquela família, pensar uma estratégia que vai ser sempre inovadora. Vai ser sempre inovadora. Vocês podem desenhar, podem propor que 2 crianças desenhem. A proposta terapêutica do desenho de uma não é sempre idêntica à proposta terapêutica do desenho da outra. Cada família tem a sua complexidade, trazendo para o campo da orientação parental. Nenhuma família é igual a outra. Então, para cada família, eu preciso começar... eu tenho todo um ritual meu, né? Então, que eu checo todos os pacientes daquele dia, do dia seguinte, no dia anterior. Penso, com esse fulano aqui eu tô em tal momento, com esse aqui eu tô em tal momento, com esse aqui eu tô em tal momento. Com esse aqui, eu preciso ir por esse caminho, com esse aqui eu preciso ir por esse caminho. O meu trabalho começa no dia anterior pro que eu vou oferecer. Então, o que eu ofereço naquela hora é sempre um trabalho inédito, criativo. E isso, muitas vezes a gente não precifica. Porque como é intangível, né? É imaterial, a gente não precifica. A gente às vezes, paguei R$50 no livro sobre sexualidade. Então, não foi nem tão caro assim, né? Se eu dividir por todos os pacientes, não é essa conta que eu tô propondo vocês fazerem, né? Tem vários psicólogos, inclusive aqui nas redes sociais, na internet, que falam sobre viver da psicologia, sobre organização financeira, que ensinam a fazer isso. Não é a proposta da live de hoje. A proposta da live de hoje é instigar vocês a essa reflexão, tá? Então, se você tá com medo, se você tá, né, medo de perder paciente, eu entendo medo é legítimo, eu já vivi. Só tô querendo te mostrar que ele é incoerente. Porque se você tá com medo de perder paciente, porque você precisa de paciente para pagar suas contas, quando você não cobra um valor justo, pode ser que você esteja com bastante paciente e continue não pagando suas contas, né? E aí você precisa, mais uma vez, a gente toca no ponto da importância de da gente ter segurança naquilo que a gente oferece, tá? Bom, e aí, né, tendo dito tudo isso, eu queria que vocês participassem mais, que vocês falassem, que vocês respondessem, por exemplo, quanto não. Se vocês cobram o que vocês acham que é justo,
Se vocês já preveem, por exemplo, no contrato terapêutico de vocês, se vocês fizerem, reajuste, tá, gente? A gente tem inflação, tem uma coisa que é importante, que é a inflação. Fabrício, o preço do atendimento de orientação deve ser o mesmo do atendimento de uma consulta? Depende, eu acho que isso vai ser definido por você. Fabrícia, eu não sei se a Fabiana faz isso, tá? Mas a priori, a gente não tem como prever a complexidade de nenhum caso, né? Mas eu cobro sim, um pouquinho a mais, não é muito a mais, mas eu cobro um pouquinho a mais, porque além de ser um trabalho mais curto, tá? Com uma duração menor, ele é um trabalho que acaba muitas vezes sendo mais intenso. Então, eu me senti mais valorizada cobrando diferente na orientação parental, porque eu sei que eu não tenho tanto tempo com aquela família, né? É um trabalho mais diretivo. E como muitas vezes eu atendo pai e mãe juntos e a minha consulta passa da hora, e eu não corto o paciente, assim. É claro, eu tenho um deadline ali, até porque eu tenho outros pacientes. Mas eu sei que no trabalho de orientação parental, por exemplo, às vezes a gente toca num ponto que mobiliza muito o casal e eles começam a discutir na sua frente, eu tenho que fazer um manejo clínico daquilo, e não é porque deu uma hora que eu vou, então é isso, não terminei de manejar e vou sair e deixar a pessoa falando sozinha, né? Então sim, eu considero mais trabalhoso, embora pra mim seja mais prazeroso, é mais trabalhoso. Então sim, eu cobro um pouquinho a mais, mas assim, não é um deve ser, né? Não acho que deva ser dessa forma. O profissional precisa se sentir confortável com o valor que ele tá cobrando, né? E como é importante pra mim a questão do comprometimento, foi o que eu te falei. Às vezes eu até faço um desconto quando eles me pagam, eles manifestam o desejo de me pagar antecipadamente as sessões. E uma coisa que eu falei, que tem que computar isso aí, gente, imposto, tá? E se você é pessoa física e a família e você emite recibo, dependendo da sua renda, você vai pagar 27,5% daquele valor. Você vai ter que devolver, fora todos os impostos, e se você paga em INSS, por aí vai. Então revisem aí as contas de vocês, tá? Porque se bobear, vai ter muita gente saindo daqui descobrindo que tá pagando pra trabalhar. Tá? Pessoa física, pessoa jurídica tem uma série de... Eu me tornei pessoa jurídica esse ano, então, gente, é tanta tributação que eu nem sabia que existia, que eu fico enlouquecida. A contadora me enlouquece. Fabrício, tem uma guia aqui pra você pagar. E cada guia é R$500. Aí mais o contador, vai mais não sei quanto. Aí cada guia, as guias nunca tem um valor baixo, tá, gente? Então, eu acabei não falando disso, mas uma tributação importante da gente colocar no nosso cálculo. Agora, compartilha psia. A gente, no primeiro atendimento, Fabi, a gente, por tudo que a gente oferece, quem for para a semana de orientação parental vai descobrir como é que a gente conduz esse primeiro atendimento, antes e durante. Então, no primeiro atendimento, a gente cobra um valor mais caro do que nas sessões nas demais sessões, tá? Porque normalmente a gente fica com essas famílias de 1h30 a 2 horas. Então, isso precisa ser contabilizado também, tá? Não é um atendimento de família, mas a gente se sente confortável hoje, por tudo que a gente já discutiu, pela própria estruturação da metodologia. A gente se sente confortável de cobrar pelo primeiro atendimento um pouquinho mais. Como cobrar esse valor justo? Bom, primeiro fazendo o que eu falei lá no início da live, né? Colocando tudo no papel. Coloquem tudo no papel, os custos que vocês já sabem que vocês têm. Os custos projetados, aqueles custos que vocês imaginam que vocês terão conforme vocês avançam, né? Considerando tudo que vocês já estudaram e aquilo que vocês precisam estudar para se aperfeiçoar. Então, eu, por exemplo, eu quero muito fazer, tô enrolando para fazer, eu quero muito fazer um curso sobre sexualidade, porque eu tenho recebido muita demanda de orientação parental nesse campo, né, de pais de pré-adolescentes, adolescentes, que têm muita dificuldade no manejo dessas questões. E claro, eu me preparo, eu estudo, mas eu entendo também
que algumas coisas podem aparecer situações que eu ainda não tô tão experienciada e eu preciso fazer esse investimento. Então, tô querendo fazer esse curso, tô querendo fazer supervisão com uma colega que é expert, assim, né? E aí eu procuro, e aí é aquilo tudo que eu falei durante a live, assim. Eu quero oferecer o melhor para o meu paciente. Então, se eu quero estudar determinado assunto, eu vou atrás das melhores pessoas que falam sobre aquele assunto. E aí, essas pessoas cobram caro, né? Então, tudo isso, assim, tudo que eu tô projetando fazer, isso precisa calcular também, porque isso precisa estar no meu preço, porque eu vou oferecer mais. Quando eu finalizar esse curso, eu vou estar oferecendo mais do que eu oferecia inicialmente, entendem? Então, aquilo que eu projeto de capacitação, de aperfeiçoamento, eu também preciso contabilizar, porque senão eu fico num círculo vicioso e de, como é que se diz, de sabotagem, sabe? Porque assim, não, aí pra eu me tornar uma profissional melhor e cobrar mais, eu tenho que ganhar tanto, mas eu não cobro o que é justo. Então eu nunca tenho esse dinheiro pra melhorar, pra me capacitar, né? Ai, obrigada. Obrigada, exatamente. É proposta de reflexão, tá, gente? Não é certo e errado, não. A gente quer compartilhar como funcionou pra gente, como tem funcionado pra gente, né? E que hoje permite que eu esteja aqui falando sobre isso com vocês. Que há alguns anos atrás eu não poderia estar falando isso. Eu estava ali nesse círculo vicioso que eu tô aqui falando pra vocês. Então, eu cobro menos do que é justo. Não, no final do mês não sobra um nada pra eu me capacitar. Então eu nunca vou ficando segura. E tenho que cobrar pouco, porque eu não me sinto segura, eu vou cobrar pouco sempre, né? Se eu não sinto que aquilo que eu ofereço é de qualidade, de fato, nem é ético eu cobrar muito por alguma coisa que não é boa, tá? E eu não tô dizendo que vocês não são boas, eu tô dizendo que talvez vocês não tenham se apropriado não tenham trazido à consciência, né? Aí por isso a ideia da reflexão, não tenham trazido à consciência esses aspectos, tá? Precisa sobrar, precisa ter uma gordurinha aí no que vocês cobram, para que vocês inclusive continuem se capacitando. E no caso do psicólogo, é uma capacitação, você tá falando pro meu paciente pagar minha pós? Não. Mas eu tô te dizendo que um bom profissional em psicologia sempre está estudando. Sempre. E aí, pensando nisso, pensando que eu sempre tenho que estudar, né? Eu fiz, por exemplo, quando eu comecei a receber muito paciente com diagnóstico já de algum transtorno, eu falei, gente, tô precisando reciclar meus conhecimentos em psicofarmacologia. Fui eu atrás de um curso de psicofarmacologia, fui eu atrás de um curso de psicodiagnóstico, fiquei eu atrás. Então, eu preciso ter o dinheiro pra isso. Inclusive é justo, assim, até pensando nos próximos pacientes, eu preciso ter a minha gordurinha ali, eu peguei um caso mega complexo, tem que pagar a supervisão. Eu não vou cobrar mais daquele paciente. Eu vou pegar lá da minha gordurinha, vou pagar a minha supervisão e oferecer um bom trabalho, porque é isso que com isso que eu estou me comprometendo, tá? E no campo da orientação parental, por exemplo, quem tiver vontade um dia de fazer uma certificação em disciplina positiva, elas começam, eu fiz há 3 anos atrás, era $500. E o dólar estava mais barato do que está hoje. Então hoje, se vocês forem procurar uma certificação em disciplina positiva, ela vai estar em torno disso, $500 a $600, tá? Façam as contas de vocês e vejam quanto vocês vão ter que pagar. E isso dentro das áreas aí de cada um. Pensem quanto custou a formação clínica de vocês, tá? Então, se a nossa profissão exige atualização constante, congresso, a gente precisa ir a congresso para se atualizar. Por exemplo, agora na pandemia essa coisa toda diminuiu, mas eu preciso reservar um dinheiro para estar nesses eventos para saber o que de melhor ou de mais recente está sendo produzido naquele campo, tá? E no campo da orientação parental, que é muito novo, sempre tem, assim, né? Eu fiquei de olho, mas aí começou a pandemia, eu tava de olho nos congressos de desenvolvimento caríssimos, né? E eu preciso, se eu quero ser uma profissional de qualidade, eu preciso ter esse dinheirinho ali reservado, tá? Então, considerem tudo isso na hora de cobrar o valor pra vocês. Isso é mais objetivo, né? E considerem algo que é mais subjetivo, que é o que eu falei também durante a live. Eu me sinto ou não me sinto confortável, valorizada, reconhecida por meio desse valor. Eu me lembro que quando eu vi, na época eu ainda era concurseira, né?
Então, quando eu vi esse concurso de R$800, eu nem abri o edital. Porque eu falei assim, gente, eu me sinto desvalorizada, eu me sinto ultrajada, agredida com esse valor, entende? A gente não vai basear o nosso preço simplesmente em questões subjetivas, mas elas têm o seu valor, elas têm a sua importância, a forma como eu me sinto diante de uma proposta, né? Isso conta para a relação terapêutica. Então, pensem como vocês se sentem também recebendo, né, cobrando um ou outro valor. Eu me lembro que quando eu floresci pra carreira, pra assim, me apropriei disso, e eu falando com meu marido, ele, quanto é que você tá cobrando? Eu falei, não, a partir de agora, os próximos pacientes eu vou cobrar tanto. Ele, caraca, não vamos aceitar, porque assim, ele comparou com o que eu cobrava antes, né? Ele, como assim? Aí começou a aumentar, um monte de paciente, ele, caraca, as pessoas estão pagando? Eu falei, sim, as pessoas estão pagando e eu sei o que eu ofereço. Fui bem grossa assim com ele, mas na verdade eu falei isso pra mim mesma, sabe? Pra eu ir me apropriando da minha qualidade técnica. Eu não posso ignorar isso, porque senão isso é pior. Às vezes quando a gente ignora isso e não se dá conta é ainda pior. Porque uma coisa é eu me dar conta e falar, caraca, tô cobrando barato, né? Mas beleza, eu que cobrei, a culpa é minha, vou lá, vou prestar o atendimento. O pior é quando isso nem vem à consciência e eu me pego desmotivada pros atendimentos, eu me pego comemorando quando o paciente desmarca, né? Sei lá, né? Eu me pego frustrada porque a minha agenda tá lotada, mas eu não consigo fazer nenhuma viagem daqui até a esquina com a minha família. Então, tudo isso é importante, tá? Vocês considerarem, se preciso for, façam terapia e busquem informação sobre educação financeira, tá, gente? É importante pra nossa profissão. E por fim, né? Lembrem-se que e desenvolvam, vivemos. Exatamente, Amanda, exatamente. Eu acho que eu falei isso mais no iniciozinho da live. Viemos de uma sociedade onde o barato sai caro. Então, se é caro, é bom. Talvez não seja sempre. Essa regra eu acho que não vale sempre. Mas muitas vezes é verdade. Assim como muitas vezes eu recebi no meu consultório pessoas que passaram por outros profissionais e falaram, não, eu pagava menos, mas eu me sentia, né, eu sentia que ela não tinha compromisso, eu sentia isso, eu sentia aquilo, e eu não tô aqui pra julgar os profissionais, né, o paciente que me traz esse relato e diz que tá me procurando porque não obteve resultado com outro profissional, e muitas vezes é um profissional que cobrava mais barato, e aí é isso, às vezes não é culpa nem do profissional, mas se ele cobra mais barato, ele não tem dinheiro pra se capacitar, gente. Ele não tem dinheiro. Se ele cobra abaixo do que ele deveria, ele não tem dinheiro pra se capacitar. As capacitações todas em psicologia são muito caras. Os congressos todos em psicologia são muito caros, né? E se você for buscar congressos em outras áreas que tenham a ver com a sua área, é mais caro ainda, né, gente? Congresso de medicina é na Costa do Sauípe. Então, de neurociência, olhe lá. Então, assim, isso tudo precisa ser considerado e muitas vezes, sim, o barato sai caro, porque uma coisa é eu investir um X alto durante um determinado tempo e ter o resultado daquilo e ter a minha vida de fato transformada. E outra coisa é eu investir um X baixo e a Juliana tá rindo, porque eu sou assim, né? Sem noção. Tipo, sem papo na língua, né? Fabrícia sincera. E eu pago um X baixo, só que eu tenho que pagar por mais tempo, eu tenho que pagar de novo, porque não foi bom aquilo. E aí, na verdade, eu perdi dinheiro, né? É diferente de você investir. Quando uma pessoa chega até mim, eu tenho total consciência disso, né? E Fabi também, porque a gente conversa muito sobre isso. Quando as pessoas chegam até nós, eu tenho total noção que elas estão fazendo um investimento. E para todo investimento a gente tem que ter retorno. Eu não quero jamais que ninguém me pague valor algum e saiam com a sensação de que elas perderam dinheiro. Eu acho que eu vou me sentir um lixo como profissional, tá? Então, eu cobro um valor que eu considero justo porque eu vou fazer de tudo pra entregar aquilo que eu me propus a entregar. Então, é claro que a gente não vai fazer na psicologia a gente não pode apresentar resultados taxativos, né? Dizer que a pessoa vai sair de um ponto A para um ponto B. Mas eu tenho certeza que eu vou me esforçar ao extremo
para que ela não saia a mesma e que ela saia melhor, que ela saia se conhecendo, por exemplo, no caso da orientação parental, que os pais aumentem o autoconhecimento, que eles aumentem a capacidade de se relacionar e de se conectar de uma forma bacana com os filhos. Eu vou trabalhar muito para que eles desenvolvam ferramentas e estratégias criativas e respeitosas, né? Eu vou dar o melhor de mim, eu vou ler tudo que é livro, eu vou fazer sessão de 3 horas com eles, se necessário, né? Mas eu vou fazer. Então, outro dia eu tava fazendo alguma outra coisa e uma mãe me ligou, ó, minha filha tentou se cortar aqui, não sei o que, eu larguei tudo que eu tava fazendo e fui para um atendimento com essa mãe. Então, eu ofereço, inclusive, a minha disponibilidade em casos de urgência. Isso tem um custo, né? O obstetra cobra caro, o obstetra de um parto natural, ele cobra caro, porque ele cobra a taxa de urgência dele, né? A taxa de emergência dele, a disponibilidade dele. Isso precisa estar no cálculo do nosso preço, né? Eu informo os meus pacientes quando eu tô de férias, mas eu mantenho o olho no WhatsApp para ver se algum deles não tá precisando de uma forma mais emergencial. Então, gente, era isso que eu queria dizer pra vocês. Não sei se vocês estão com mais alguma dúvida. Se vocês tiverem, coloque aí, se alguma reflexão, alguma coisa que vocês queiram compartilhar. Enquanto isso, eu queria só propor um exercício mesmo, para que vocês revisem, olhem pro preço de vocês, façam esses cálculos todos que eu sugeri, reflitam em todos esses aspectos que eu sugeri e no papel, vocês avaliem se vocês estão cobrando o valor justo pelo trabalho de vocês. Lembrando que um valor justo, ele gera aumento de faturamento, não só pelo preço em si, mas porque quando você cobra o preço justo, você se capacita mais, você se apresenta, você tem condições de se apresentar melhor tecnicamente para o seu paciente, e isso gera um retorno, isso gera reconhecimento de você como uma autoridade na sua área. E se você é uma autoridade na sua área, as pessoas vão te procurar, as pessoas vão te indicar, né? A gente tem falado muito isso, que isso tem acontecido com a gente, tá? Comece pelo menos cobrando, se você quer cobrar o mínimo, se você não se sente segura, o mínimo da tabela do nosso conselho. Vai lá, dá uma olhada no mínimo. O mínimo eu não considero o mínimo lá injusto, tá? Eu vou tentar achar essa tabela ainda hoje, no máximo amanhã, pra eu postar pra vocês aqui no Stories, tá? Fiquem de olho. Não cobre menos que o mínimo da nossa tabela. Já faça todos esses cálculos que eu tô falando agora, mesmo que você esteja começando, exatamente porque você tá começando, você tem a oportunidade de começar com mais planejamento de custo, tá? Não desqualifique a sua hora, porque você já fez uma graduação, tá? E projete nesse valor o quanto que você precisa para continuar se capacitando. Porque aí, como eu tava falando mais no início, você tem inclusive uma gordurinha. Se você que tá começando agora a pegar um caso complexo, por exemplo, você vai ter que pagar supervisão. Ou você vai ter que buscar correndo um curso para se especializar num determinado assunto. Então não comece cobrando menos do que o suficiente para você fazer todas essas coisas que eu tô falando. Para você pagar todas as taxas e coisas que você tem que pagar. E considerando que você precisa se capacitar, além de pagar suas contas. Você precisa se capacitar, continuar se capacitando sempre para você ser uma boa profissional. Porque aí você vai ter certeza de que você tá ali diante daquele paciente. Se der problema em algum momento, você vai poder pagar pela solução daquele problema. Por exemplo, pela supervisão. Por exemplo, por um livro. Por exemplo, por um curso. Entende? Por uma internet de qualidade. Se vocês estão fazendo atendimento online, gente, não tem coisa mais horrorosa do que o paciente estar no meio de uma mobilização psíquica, né? De sofrimento emocional. E aí a tua internet cai e o paciente tá chorando do outro lado, você não consegue falar com ele de novo. Entende? Imagina, gente, tem uma internet de qualidade, computador decente. Não tem nada mais horroroso do que... É claro que imprevistos podem acontecer e você tem que explicar isso pro paciente no trabalho remoto. Mas eu acho que você... Assim, não ter uma internet de qualidade, por exemplo, significa que você vai ter... você corre o risco da ligação cair no seu paciente te falando de uma ideação suicida. Imagina. Então, já pense
em todos esses aspectos. Quando a gente trabalha no online, gente, o online não é mais barato. A última coisa que eu vou dizer. O online não é pior e nem é mais barato do que o presencial, tá? Além da internet de qualidade, por exemplo, quem tá de home office, como eu, muitas vezes eu preciso pedir comida porque não dá tempo de eu fazer comida pros meus filhos. Muitas vezes eu tenho que arrumar alguém pra ficar com os meus filhos, né? Então tudo isso tem um custo, tá, gente? O trabalhar em casa tem um custo. Você precisa de uma acústica, você precisa de um bom fone de ouvido, você precisa, enfim, tá? Você precisa estar num lugar, né, minimamente apresentável também, se você tá no online. Então não deixe de se inscrever. Muito obrigada pela companhia de vocês. Desculpa mais uma vez o cenário, o barulho. Beijo. Tchau, tchau.